Olá pessoal, mais uma vez esse bate-papo da RioSoft trazendo novidades e tendências do mercado para vocês. Hoje é um papo extremamente gostoso, um tanto quanto inovador e também diferente. Muita gente pensa que trabalha com tecnologia, aí eu estou falando com uma pessoa de 18, 20 anos, 25. Experiência, fator humano, mercado, visão global daquilo que faz. Hoje a gente vai conversar com o seu Afonso, Luiz Afonso Pessini, que só de RioSoft são 30 anos. Hoje ele é analista de desenvolvimento dos produtos no auge da sua juventude, 72 anos. Seu Afonso, prazer imenso estar com o senhor. Professor Afonso, é isso, prazer, né? Meu, professor Afonso. Professor Afonso, 30 anos de RioSoft, como é que o senhor chegou aqui? Olha, na verdade, eu tive contato com o Rogério quando ele foi meu aluno. Rogério foi um dos fundadores. Um dos fundadores da empresa, né? E, coincidentemente, quando eu saí da outra empresa que eu trabalhava, me indicaram para vir bater o papo aqui. Quando chegou aqui era o Rogério. E aí eu fiquei. E está até hoje? Estou até hoje. Isso desde 93. Desde 93. Isso. A sua formação acadêmica é matemática. Matemática. Tá? E fiz algumas pós, né? Fiz na parte de administração, mas voltada para análise de sistemas. Né? Fiz também MBA para desenvolvimento de sistemas. E fiz fora um pouco assim da área de tecnologia, mas está ligado, que é uma especialização em álgebra de Boole. Tá? Especialização em? Álgebra de Boole. Álgebra de Boole. George Boole, o nome do criador, né? Que é isso 1815, 1800 e pouco. Desenvolveu uma teoria do pensamento que serviu de base para o que é hoje os computadores, que é a lógica binária, né? Do verdadeiro e falso, que foi base também para a teoria da probabilidade. E toda essa questão dos circuitos elétricos hoje é baseada nessa álgebra, que é do verdadeiro e falso, ligado, desligado e 0, 1 lá, onde são montados os circuitos. Que sensacional. Isso foi a primeira experiência pós-faculdade que eu falei, vou fazer alguma coisa para dar continuidade, nem sabia do que se tratava e fui fazer. E acabei me engrenando aí, cara. Eu acho que isso responde como que o senhor entrou na área da tecnologia, então, né? Foi bem depois, mas eu entrei por um acaso também. Formação matemática eu comecei dando aula, mas sempre paralelo trabalhei com empresas, né? Eu trabalhei em comércio, trabalhei em indústria, trabalhei em banco, mas sempre assim, dando aula e também trabalhando. No período de faculdade, eu fazia faculdade à noite e trabalhava durante o dia. E depois que eu me formei, fiquei dando aula à noite, trabalhando no dia, e assim foi até recentemente. Academia e mercado sempre juntos. Sempre junto. Que sensacional. E no curso superior, 29 anos dando aula também aí só na área de tecnologia, computação. Aqui na RioSoft, o senhor trabalha com analista de desenvolvimento. Isso. O que exatamente o senhor faz? Na verdade, eu escrevo projetos, vamos dizer assim. Surgem algumas necessidades, eu analiso a possibilidade, vou pesquisar e gero um projeto, que depois, daí para frente, vai para desenvolvimento. Né? Na verdade, é o papel que sempre chamou analista de sistemas, analista de negócio, qualquer coisa desse tipo. Né? A gente pode falar que o senhor trabalha, então, com a inovação. Trazem o problema até o senhor e o senhor consegue desenvolver sistemas para solucionar esse problema. Com o diferencial de que o senhor documenta tudo, né? Eu documento e também tem um detalhe. Nunca eles vão conseguir fazer com que eu resolva de um dia para o outro. Dependendo do assunto que eu faço, eu vou pesquisar, compro livros se necessário, dou uma lida, não é que eu estudo o assunto, dou uma lida para ter uma ideia geral. Aí eu vou focando nos pontos importantes e aquilo que é necessário a gente coloca para desenvolvimento. Fundamentação da prática. Isso. É a fundamentação da prática que o senhor faz. Eu tenho aqui na RioSoft desde a primeira linha de código que foi escrita até hoje.
a história, a enciclopédia. Porque é assim, né? Quando eu vim para a RioSoft, nós éramos em 5 ou 6 apenas. Uhum. E não tinha desenvolvimento próprio. A RioSoft tinha um departamento que vendia formulários contínuos, essas coisas, outro departamento que era o comercial, e tinha o pessoal que, na verdade, eram 2 pessoas que faziam implantação de software de terceiro. Uhum. Contabilidade, folha de pagamento e controle de estoque. Quando eu vim para cá, nós começamos a desenvolver estoque financeiro e foi crescendo. É o que é hoje. Que sensacional isso. Hoje, o mercado de trabalho ele se abre muito, principalmente para os jovens. A gente não está falando aqui em momento algum de etarismo, tá? É uma coisa bem interessante porque muita gente que já passou dos 40 acha eu não vou trabalhar na área da tecnologia. Quando a tecnologia, a gente fala de inovação. É interessante a gente dizer que inovação cabe, mas nem sempre a tecnologia. Mas que inovação e tecnologia são, acima de tudo, conhecimento. E com conhecimento a gente constrói dia a dia em todo lugar. Na verdade, assim, né? A pessoa tem que estar acompanhando a evolução. Isso não adianta. De uma semana para outra, você fica para trás. Uhum. Você tem que estar sempre acompanhando. Voltando ao exemplo, aqui a gente trabalhava com uma linguagem de programação. Uhum. Hoje, quantas linguagens a gente tem que usar para desenvolver um software? Uhum. Porque tem a parte visual, tem a parte de web, tem a parte de comunicação, ou seja, cada ferramenta dessa não é desenvolvida sempre com a mesma ferramenta. Então a pessoa tem que se especializar. É lógico, é generalizado, em algum aspecto tem que ser especializado. Então, por exemplo, eu não escrevo programa, eu não sento para escrever código, mas eu passo, vamos dizer assim, tudo preparado para que seja feito. É como se fosse um engenheiro civil, tá? Eu desenho a planta e depois vem o pedreiro e constrói a casa em cima. Uhum. Então é dessa forma, eu monto o projeto, aí dali para frente, e depois caminha com as próprias pernas, porque aí vem vindo as necessidades dos clientes e vai crescendo, vai implementando, né? Uhum. Mas tem um núcleo, que esse núcleo é o início, que é a base, né? Que é o alicerce. Uhum. Aí em cima disso vai crescendo. Nesses 30 anos de RioSoft, quais foram as principais evoluções que chamou a atenção, que o senhor trabalhou e que facilitaram a vida dos clientes? Olha, muito aspecto relacionado a que a gente foca muito, que é uma das partes que muito me deu trabalho, é a parte de legislação. Hoje tem um departamento fiscal que cuida disso aí, né? Mas no começo não tinha. Então eu tinha que estar acompanhando. E com isso tudo a gente foi aprendendo como é que a coisa funciona. Uhum. Então, como é que se aplica a lei, o que se aplica de forma correta ou não, principalmente a questão de impostos, essas coisas. Então, isso que assim me cativou mais para estar desenvolvendo. Cheguei a analisar fórmulas de impostos que estavam erradas, as fórmulas, mas você não pode mudar, você tem que usar errado. Então, entrando em contato com outros profissionais, o conselho foi, faz desse jeito que depois vem a correção. A gente tem que estar acompanhando para saber que momento que vem aquela correção. Uhum. Então, essas coisas são bem dinâmicas. Aí você não pode perder. Você perdeu um fio, tanto é que nesse caso aí, nós tivemos 2 correções depois da primeira. Fizeram uma correção, consertaram uma coisa, erraram outra. Consertaram essa outra, erraram outra, até que finalmente, quer dizer, ficou quase um ano. Então você tem que estar acompanhando. E com isso você vai aprendendo, você vai adquirindo experiência, né? Que nem agora com essa legislação, né, da Lei Geral de Proteção de Dados aí. É muito interessante isso aí, né? Então, LGPD. É uma coisa bastante interessante que eu fiquei um ano estudando antes de sentar com o pessoal para desenvolver alguma coisa. Um ano. Aproveitei a pandemia em casa, né? Uhum. 2 anos trancado lá, fazendo aulas online e também trabalhando online. Aproveitei para estudar. Aí depois saiu o que nós temos hoje aí também, né? Que sensacional. E qual outro produto o senhor teve muito empenhado na linha de frente aqui? Produção. Produção. A parte de produção. Como funciona? Na verdade, que a gente chama de PPCP, né? Planejamento, Programação e Controle de Produção, que envolve toda a parte da administração de materiais. Uhum.
Então esse é o que eu foco até hoje, é o que mais me ocupa. Sempre tem, porque é assim, mesmo que você pegue duas empresas do mesmo segmento, elas não trabalham igual. Uhum. Então a forma que funciona para um, não funciona para o outro. Então eu estou sempre em contato com esse pessoal. E normalmente quando essas empresas vão adquirir ou implantar o software nosso, nessas empresas eu vou lá fazer visita antes. Vou ver como é que ela funciona. Antes eu verifico o que essa empresa faz, para chegar lá sabendo conversar também, né? Aí em cima do que a gente conversa, eu vou montando o esquema aqui com o pessoal. Apesar que o software hoje já está completo, né? Uhum. É uma questão mais assim, de configurar, porque o software a gente desenvolve aberto. Então é flexível, é bem dinâmico, né? Então isso, eu participo no quê? Olha, tem uns cálculos aqui que eles fazem diferente. Aí eu sento lá, vou ver como é que é, para poder implementar isso corretamente. É a parte da raiz, que conhece a fundo a empresa e leva o potencial humano para a empresa, não apenas tecnologia. Tecnologia e humano juntos, trabalhando. E principalmente eu gosto quando são empresas diferentes que eu nunca estive. Uhum. Coisas novas, né? Eu já trabalhei indústria de suco de laranja, trabalhei com metalúrgica que fazia máquinas agrícolas, colchões, etc. Quer dizer, segmentos diferentes que trabalham de maneiras diferentes. E isso facilita bastante, a gente vai adquirindo conhecimento, né? Professor Afonso, hoje qual é o recado, o perfil ou a postura de quem quer trabalhar com tecnologia, esse pessoal que já está, ou o pessoal que ainda se desperta para isso? Olha, eu sempre falo em tom de brincadeira, pelo menos quando eu vou dar aula, na primeira aula eu sempre chego para a turma e falo assim, nossa, que bom que eu estou num grupo que gosta muito de ler. Aí é aquela risada, né? Ninguém gosta de ler e principalmente ninguém gosta de escrever. Isso para nós é péssimo, porque a gente não consegue passar uma fórmula. A gente tem que explicar o porquê daquilo lá. E se a gente coloca vamos dizer assim, uma redação que é ambígua ou que dá uma interpretação, gera problema. Eu sempre comento com o pessoal, no caso nosso de sistema, né? O pessoal fala assim, pô, mas o estoque de vocês não emite nota fiscal? Não, o estoque não emite nota fiscal. Quem emite nota fiscal é faturamento. Estoque é uma coisa, faturamento é outra, controle de vendas é outro. Ou seja, cada coisa tem que ser seu devido lugar. Então, se não estiver bem explicado, o pessoal acha que com um módulo faz tudo. Então, a pessoa que vai trabalhar na área tem que estar ciente daquilo que ela está fazendo. Olha, eu estou trabalhando no materiais, mas que parte dos materiais? A parte de compras, parte de controle, parte de... Eu não posso misturar tudo. Tem que ter um conhecimento geral de tudo, mas na hora que eu estou trabalhando é específico. E esse aspecto que eu falo, sempre atualizar. Tem que ler. Quando eu falo ler, não é ler para estudar, para saber, não. Ler para saber alguma coisa. Ah, que nem eu estou lendo lá. Se amanhã eu precisar de alguma coisa, eu falo assim, puxa, eu já li sobre isso em tal lugar. Então, aí eu vou pesquisar aquele assunto a fundo. Mas você tem que ter uma noção geral. Não pode ter preguiça. E escrever. Então, uma vez nós precisamos aqui na RioSoft pegar um projeto que era muito grande e precisava, na época, contratar 2 analistas. E analista tem que ser uma pessoa que não precisa saber programar. Ele precisa saber entender o problema e escrever a solução para aquele problema. Nós tivemos candidatos aqui até do Rio de Janeiro. Todas as questões teóricas que tinham que escrever, eles deixaram em branco. Só respondiam as que tinham que pôr xizinho. Como é que vai ser um analista se não escreve? Não tem como. Porque a interpretação é muito complicada, né? A pessoa muitas vezes lê por ler. E não entende. E não entende aquilo lá. É o que se chama de analfabetismo funcional. Então, sempre quando eu dou aula de lógica, eu uso uma definição que é mais para o pessoal da área de exatas, né? Que eu pergunto assim, porque como eu começo falando da álgebra de Boole, que eu falei lá no início,
Eu falei assim, ó, gente... Vou pesquisar sobre ela, prometo. Vamos fazer o seguinte, ó. Defina o que é álgebra para mim. Aí se você vai pegar a definição de álgebra, está dizendo assim, álgebra é a parte da matemática que estuda os processos formais das operações com entidades abstratas. Tá, interpreta para mim o que eu falei. Jamais. Agora, se a pessoa não pegar essa definição e pegar lá o que é entidade, o que é abstrato, tá? O que são processos formais, não vai entender o que significa essa definição. Uhum. Então, processos formais são as regras que a gente tem que seguir, né? As fórmulas que a gente tem que entender, as entidades, né? Tudo aquilo que existe. E a abstração, aquilo que eu posso pegar particularidades. Isso me lembra muito uma frase que eu sempre falo com os meus alunos também. É uma frase comum que o pessoal usa. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Tá errado? Tá errado. Eu sou responsável, sim, pelo que você entende, porque senão a comunicação não existe. Eu posso sair por aí falando sozinho e tá tudo certo, né? Porque o que acontece, uma vírgula, a gente sabe que na língua portuguesa muda tudo. Uhum. E eu sempre tenho algumas frases que dão duplas ou triplas interpretações. Eu passo para eles e mando pontuar. Né? Então, é impressionante como... Agora, uma coisa que, não sei se você já prestou atenção, eu nunca comentei isso, mas comenta com os amigos assim. Já viram aquela frase que tem atrás dos ônibus? Que fala assim, pegar rabeira em ônibus dá multa e é perigo de morte. Uhum. Muda a letra P pela letra N. Negar. Negar. Uhum. Então, num caso, quem pega corre o risco de morrer. Se você mudar para negar, quem está sofrendo a sanção é o motorista. Se ele negar, ele corre risco de morte. Sim, olha, mudou todo sentido. Uma letra. Então imagine isso num contexto de um sistema enorme. Principalmente, que eu sempre falo, pessoal, fiquem atentos por questões de legislação. Legislação. Uhum. Porque a pessoa fala, não, mas não existe isso. E a legislação é muito confusa até para entender. Não, e é confuso e é aquele negócio, né? Só que na legislação tem o seguinte, eu fiz, mas não sabia que fiz. Não tem isso, não sabia que fez. Isso é conivente. Uhum. Eu empresto uma arma para você ver, você mata uma pessoa, eu sou conivente, porque eu emprestei a arma para você. Não quero saber, né? Ninguém vai querer saber se eu emprestei para você ver. Eu sou o seu comparsa. Uhum. E na legislação tem esse detalhezinho. Às vezes uma vírgula causa problema. Sim. Então a gente tem que estar atento a isso. E aí... eu nunca fui bom em português. Eu, na época de estudo, eu sofria com português. Não consigo acreditar nisso, não. É verdade. Mas tem uma coisa que o senhor é muito bom e a gente sabe, que é uma particularidade muito gostosa que o senhor trabalha. O que o senhor faz nas horas vagas, seu Afonso? Bom, nas horas vagas eu curto passear de moto. Meu hobby é moto. O senhor é presidente, como que é? Eu sou vice-presidente do motoclube. Do motoclube. Que a gente fundou aqui em Rio Preto, com um grupo de amigos. Né? Somos 25 famílias, vamos dizer assim, né? E sempre que tem oportunidade, um feriado prolongado, a gente procura onde tem eventos por aí. Amarra a bagagem na moto, barraquinha e vai embora. Há quanto tempo? Nem sei dizer quanto tempo eu faço isso. Só com esse motoclube que nós fundamos, estou há 14 anos. Mas foi paixão que começou ainda era novinho, menino. Logo que eu tirei carta, uma das primeiras vezes que eu dirigi, depois já tirei carta para moto e de lá para cá, sempre passeando. Nunca mais parou de acelerar? Nunca mais. Sensacional. E tranquilo, passeio, faço meus passeios mais longos quando tem feriado prolongado, às vezes tem esse bate e volta, sai de manhã no domingo, volta à tarde, vai em alguma quermesse na região aí que o pessoal faz, e assim a gente passeia. E outra particularidade, assim, mas isso é bem mesmo que eu gosto, é cozinhar. De vez em quando eu me arrisco na cozinha. Essa eu não sabia. Qual especialidade ali? Muito gosto de peixe. Peixe? Peixe.
Gosta de pescar também? Pescar, o que você pensar de pescaria eu gosto. O pessoal acha estranho, né? Eu pesco, gosto de pescar, limpo o peixe, faço peixe, como peixe. Eu sou neto de pirangueiro, né? Meus avós moravam na beira do rio e vivia de pesca. E da família acho que foi o único que herdou esse gosto. E gosto mesmo, realmente. E tem esse detalhe, férias minhas eu tenho que ir para onde tem água. Ou para a beira do rio ou para a beira do mar, senão eu volto a trabalhar. Tem que ter água. Sou fascinado em água. É o que te faz renascer. Toda vez que tem oportunidade, por exemplo, eu saio daqui e vou para Ubatuba de moto com o pessoal. Pega 3, 4, a gente pega, vai, fica 3, 4 dias e volta. Sensacional. E férias é praia e quando eu posso, beira do rio. E a tecnologia dentro disso tudo. Seu Afonso, muito obrigado. Professor Afonso. Professor Afonso, muito obrigado. Essa foi uma conversa muito especial. A gente falou sobre a preparação, sobre a raiz, sobre como interpretar a necessidade de trazer o conhecimento para isso. Nós conversamos com o professor Afonso Pessini, aqui da RioSoft, para vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Até a próxima.